E hoje é dia de afundar os barcos, queimar os barcos. Vamos botar fogo, gente? Bem-vindos à nossa segunda aula devocional Vinho Novo é Melhor. E hoje nós vamos falar sobre essa estratégia de guerra, que por muito tempo foi utilizada por vários generais da história. E eu queria falar com vocês hoje sobre... primeiro, gente, eu queria pedir desculpa que eu entrei mais tarde, mas é porque Nossa, hoje eu acordei com uma dor de garganta. Aí tive que tomar um chá e aí levar a Fernanda pra ginástica, enfim. Mas vamos lá. Ainda tô aqui com o chazinho. Existia uma estratégia de guerra muito famosa e foi utilizada até por Júlio César, bem conhecido, né? Quando ele chegou com seu exército em Roboão, acho que é esse o nome da cidade, se eu não me engano. E diz a história, né, que quando ele fez essa estratégia, mas foi utilizada por vários outros generais de guerra. Eles queimavam os carros de guerra, ou chegavam em algum lugar de navio, queimavam os navios, afundavam, para que aqueles soldados não tivessem opção. Era lutar ou, né, vocês sabem, ou lutar. E por que eu tô falando sobre isso hoje? Porque eu queria falar com vocês sobre isso, né? Sobre a gente ir e não olhar pra trás. Ir e não ter pra onde voltar. Muitas vezes a gente fica olhando pra trás, né? E em João 6,68, quando Jesus encontra com Pedro, que ele o chama pra segui-lo, né? Ele fala: Simão Pedro, siga-me e eu te tornarei pescador de homens. Porque Pedro era pescador. Então Jesus diz que a partir daquele momento ele não seria mais pescador de homens ou de peixes. A partir daquele momento ele não seria pescador de peixes, ele seria pescador de homens. E então ele começa aquela jornada, né? Seguindo Jesus e fazendo as coisas. E em um determinado momento, tem uma vez que Jesus está dando um ensinamento e tal, e muitas pessoas se rebelam contra ele, né? Então ele vira para os apóstolos e fala: vocês querem ir também? Vocês também querem me abandonar? E Simão Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, para onde eu irei? Se só tu tem as palavras de vida eterna, né? Um versículo bem conhecido, bem famoso. Então ele não olha para trás, né? Ele não pensa em desistir. E ontem eu falei, né, que o vinho novo é melhor. Tem quantas coisas que a gente tem que deixar ir, coisas que a gente tem que deixar pra ir. E hoje eu quero falar pra você sobre as coisas que a gente tem que persistir. A gente tem que continuar, a gente tem que permanecer. Como diz a Joyce Meyer, continuando. A gente precisa continuar continuando. E essa estratégia a gente precisa fazer na nossa vida, né? O que você precisa colocar fogo hoje, né, na sua vida, para não olhar para trás? A mulher de Ló, quando a cidade ia ser destruída, né, que o Senhor o salvou, teve misericórdia, e ele falou: só não olhe para trás. E ela olhou e virou uma estátua de sal. Lembra até de uma musiquinha, né, que eu e minhas irmãs a gente cantava quando era criança. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Então, quando a gente olha para trás, muitas vezes, e não olhar no sentido literal, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente paralisa. Nós viramos estátuas, às vezes a gente fica paralisado, né? E a pior coisa que tem é esse estado de paralisia. No livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala sobre isso, né? Sobre a gente estar hipnotizado, paralisado. Isso é a pior coisa que tem, a gente fica ali parado, a gente não consegue nem avançar, nem voltar para trás, porque a gente só consegue olhar para trás, sentir falta daquilo, mas a gente não consegue estar lá no passado, nas coisas que já foram, a gente não consegue. Então a gente muitas vezes fica paralisado. Então eu queria que você falasse, pensasse hoje, o que você precisa queimar, que barco você precisa afundar hoje. E a história de Pedro é muito interessante porque Pedro nega Jesus, né, 3 vezes. Depois que Jesus parte, Pedro volta a ser pescador, porque ele não se acha mais digno, né? Ele fala: eu errei, eu falhei, então eu vou voltar pro que eu era.
Então Jesus reaparece e tudo, e ele tem, né, resumindo bem a história, ele tem esse chamado de volta. Você não precisa, não é pra você voltar pro seu passado, é pra você continuar. Se você errou, eu já paguei o preço. Continua, não desista. Então o que eu quero dizer pra você hoje é isso. Não desista. Se você errou, se você caiu, se você tropeçou, não desista. Continua, permanece. O vinho novo é melhor, as coisas novas são melhores. Essa é a mensagem desse devocional. Então não desista daquilo que você foi chamado para fazer. Não desista daquilo que você tem convicção que é o que você precisa fazer. Não desista porque você errou e não se acha mais digno desse chamado, não se acha mais digno de estar neste lugar, né? Ele acredita na gente. Ele nos chama de volta, né? Quando eu tava num processo que eu parei de beber e tudo, nesse processo de não beber mais, muitas vezes eu caí, né? Eu errei, eu falhei. E por mais que as pessoas não acreditassem mais em mim, por mais que eu mesma não acreditasse mais em mim, ele não desiste de nós, né? E ele tá falando, continua, permanece. Hoje é um novo dia, vai de novo. Você não tem pra onde voltar. Continua, permanece, vai de novo. Gente, eu queria muito colocar música aqui, mas eu tenho medo, porque quando eu coloquei segunda, minha live caiu. Até hoje era pra ser a terceira aula, eu tô falando que hoje é a segunda, porque eu vou refazer a aula de segunda. Mas tem uma canção, eu acho tão bonitinho que minha professora fala canção. Tem uma canção que tá muito famosa, né? E ela fala... pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. E aí tem uma parte da canção que fala, né? E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Gente, essa música... Desculpa cantando porque, né, ninguém merece. Mas, assim, é linda essa música. Depois vocês escutem ela toda. Eu queria até ouvir aqui com vocês, mas não quero perder a live de novo. Ainda mais que eu já fiz fora do horário. Então, não quero que... Eu quero poder deixar salvo. Mas essa canção é muito linda e é esse o convite do devocional de hoje pra você. Tá? Assim como Pedro, que deixou seu ofício, sua profissão, para seguir Jesus e tá em um novo ofício, um novo caminho, uma nova jornada. Assim como Ló, que teve que sair com sua mulher e viver uma nova história e abandonar aquele povo, aquelas coisas. E ela não conseguiu, paralisou. E assim como Pedro, que errou, mas Jesus o chamou de volta. Falou, volta. Seu lugar não é mais aí no mar. Afoga seus barcos e volta. Volta pro seu lugar. Então hoje eu quero fazer esse convite pra você. O que você precisa queimar? O que você precisa afogar pra voltar pro seu lugar? O que você precisa deixar pra trás e voltar pro lugar onde você deveria estar? O que você tá desistindo que você não deveria desistir? Ontem a gente pensou muito sobre o que a gente tem que deixar pra trás, o que a gente tem que deixar ir, né? E hoje eu quero falar pra você sobre o que você tá desistindo que não era pra você estar desistindo. O que você tá insistindo, né? Em voltar e olhar pra trás. Continua. Continua continuando. Permanece. Não desista daquilo que você precisa, daquilo que você sonhou, daquilo que você acredita. Tá bom? Combinado? Então essa é a minha mensagem pra vocês hoje. A ideia desse devocional é ser curto mesmo, porque
Não quero ficar me estendendo, eu quero que todo mundo tenha tempo de assistir e possa colocar em prática essas pequenas mensagens, essas pequenas doses do novo vinho, tá bom? Tenha um dia abençoado, tenha um dia produtivo, tenha um dia feliz, tenha um dia de contentamento. Um beijo e tchau!